Olá, servidores! Vamos falar sobre a reforma da Previdência proposta pela PEC 06 de 2019? Importante entender os seus efeitos sobre os servidores, porque ser contra ou a favor da reforma depende de conhecimento. Eu sou Claudete Pessoa, professora de Direito Previdenciário focado no servidor. Sou oficial de justiça, sou servidora pública e presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Presta bem atenção. Precisamos entender quais os efeitos que esta reforma causará na vida futura do servidor. São vários os impactos que podem aí atingir duramente o servidor que já teve o seu regime previdenciário próprio desfigurado desde a emenda constitucional número 20 de 1998. Eu me especializei em direito previdenciário do servidor exatamente face à necessidade de alertar e esclarecer aos servidores sobre a sua situação previdenciária atual, porque foram tantas as reformas que a maioria dos servidores não tem pleno conhecimento de seus direitos e do que já perderam. E já perdemos muito e vamos perder mais com a proposta da reforma. O que tem de bom na reforma, né, não é que tudo está perdido. O que tem de bom na reforma é a alíquota diferenciada, né? Quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Mas o servidor, além de ter uma alíquota maior, ainda corre o risco, isso vai ser inserido na Constituição, de sofrer aí uma punição, porque não tem outra explicação, pelo déficit previdenciário. Toda vez que ocorrer um déficit previdenciário, o servidor poderá sofrer uma alíquota previdenciária extraordinária de até 22%. Alguns estados, como o estado do Rio de Janeiro, já adotam essa prática face à decretação do estado de calamidade pública, e onde os servidores, onde nós contribuímos aí com 14%, quando os demais entes federativos, quando o normal é contribuir com 11%. Então o servidor já tem uma alíquota diferenciada no seu regime próprio, maior que a alíquota do regime geral, isso em termos atuais. E a situação extraordinária da alíquota previdenciária extra vai se tornar uma realidade constitucional. É isso. Então vamos entender. E o cálculo vai mudar muito, ok? Vamos entender. Ah, outro detalhe. Sabia que aquelas regras de transição, elas acabam. Então muitos colegas estão me perguntando: Claudete, eu estou lá na regra de transição, como é que fica a minha situação? Só vai estar resguardado, Estado Democrático de Direito, não é nenhum benefício, né, do governo, aquele que já tem direito adquirido, aquele que já tem condições de se aposentar hoje, né? Quer dizer, quando dá promulgação da emenda. Se acontecer. Aí sim, claro, né? Direito adquirido, certo? Mas aqueles que estão perto de se aposentar, todos vão entrar na nova regra. E para piorar a situação, o que nós vamos ter na Constituição é uma mera regra de transição. Por quê? O objetivo é que lei complementar estabeleça o regime previdenciário e que, de preferência, seja de regime de capitalização. Pois é, vai acabar a repartição simples, não é? Vai acabar o pacto de gerações, onde os mais novos financiam os benefícios dos mais velhos, e cada um por si, né? Cada um que forme o seu próprio benefício. Vamos entender, né, a partir de slides fornecidos pelo próprio governo, né? Isso aqui não foi eu que inventei, isso aqui é o slide do governo, foi amplamente divulgado. Como que é hoje, né? Mulheres e homens, né, servidoras e servidores, tem aí critérios diferenciados, porque também é fato que ainda na sociedade brasileira existe aí uma jornada dupla, tripla para as mulheres. E tem um agravante, nós mulheres, tradicionalmente, culturalmente, né, isso é realidade, isso é estatística, nós temos uma jornada maior de trabalho, computado trabalho dentro de casa também, né? Aí o trabalho fora de casa, o trabalho profissional. E sem contar que normalmente as mulheres cuidam dos seus filhos no início da sua atividade laborativa e no final
da sua vida profissional. As mulheres cuidam dos pais, né? E até dos sogros. É isso. Essa é uma realidade da sociedade brasileira. Então, se estamos aí diante de situação desigual, nós precisamos de tratamento desigual, princípio da isonomia. Então, aqui é observado no regime atual. Mulheres se aposentam com 55 anos de idade e 30 de contribuição, isso pela aposentadoria integral, lembrando que a integralidade sofreu alteração em 1998 e é o máximo da média aritmética simples, né, de 80% do período contributivo a partir de julho de 94, certo? Mas eu vou aprofundar isso daqui a pouco. E 60 anos o homem e 35 anos de contribuição, ok? Claro, cumprido o requisito de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Aqui temos uma aposentadoria integral pelo máximo da média aritmética simples de 80% do período contributivo, consideradas as maiores bases de contribuição. Joinha? E tem a aposentadoria por idade, 60 anos de idade mulher, 65 anos homem, proporcional ao seu efetivo tempo de contribuição. Ok? Essa aqui vai acabar. O professor tem aí uma aposentadoria especial prevista na própria Constituição, no parágrafo 5º do artigo 40, e aí 50 anos de idade e 25 de contribuição às professoras, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição aos professores. As professoras foram muito prejudicadas, porque, olha lá, aposentadoria especial para as professoras, idêntica aos dos homens, né? 60 anos de idade e 30 de contribuição. E para os demais servidores, mulher 62 anos e homem 65 anos, com a contribuição de 25 anos. Só que uma contribuição de 25 anos, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, vai definir aí um provento proporcional. E essa proporcionalidade corresponde a 100%, a média aritmética de 100% do período contributivo. É o que o governo estabelece aqui, ó, a regra do cálculo do benefício. Presta bem atenção. Para ter direito ao máximo da média aritmética de todo o período de contribuição, tem que se pagar 40 anos. Olha lá, 40 anos, tá aqui, ó, 100% da média, ok? 100% da média aritmética. Não é você preencher os requisitos e olhar para o seu último contra-cheque e é isso que eu vou receber tirando as verbas indenizatórias. Não é isso, ok? Então, quando o governo diz, olha, pode se aposentar com 25 anos de contribuição, quer dizer o seguinte, que lá no regime geral pode se aposentar com 20 anos de contribuição. E 20 anos de contribuição que significa receber 60% da média aritmética de todo o período contributivo. Olha só, média aritmética de todo o período contributivo já é muito cruel. Por quê? Porque é muito comum, durante a vida de qualquer trabalhador, né, nos seus altos e baixos da vida, tem algum momento em que você, provavelmente lá na iniciativa privada, antes do serviço público, ou até no serviço público, num cargo menor, ou desempregado, ou no subemprego, você pagou ali o mínimo, né, da contribuição previdenciária, só para não perder o vínculo, só para não perder o direito, lutando por uma conquista, né, uma remuneração adequada no futuro, e aí você conquista, ok? Aí melhora a contribuição previdenciária, pensando num benefício melhor, sabendo que, não, olha só, vamos jogar 20% fora, né, do meu período contributivo, as menores bases de contribuição. Então, esse tempo que eu fiquei lá, né, pagando no maior sacrifício mínimo, só para não perder o meu direito previdenciário, isso não vai me prejudicar. Isso até agora é assim. Com a PEC, com a proposta de reforma, isso muda. Essas menores bases de contribuição vão prejudicar e muito a fixação dos proventos de todos os trabalhadores, porque essa regra se aplica tanto ao regime geral quanto ao regime próprio. Ela é pensada para o regime geral e no regime próprio é adotada. Tá certo? É a mesma regra de contribuição. Então, quando diz que o servidor pode se aposentar com 25 anos de contribuição, ele vai receber o quê? 70%? Entendeu? E as mulheres, né? As servidoras. Imagina homem e mulher, dois colegas, trabalhando ali juntinhos, né? Entraram com a mesma idade, né? No serviço público, mesmo tempo de contribuição. Aí a mulher pode se aposentar com 62 anos. 62 anos significa que ela vai receber menos.
né? Claro. Por quê? Porque a média aritmética é definida a partir de 20 anos de contribuição e aí 2% por cada ano acima desses 20 anos aqui. Entendeu? E aí, para piorar a situação, já vou lhe adiantar o seguinte, definido esse valor de benefício, hoje nós temos a garantia constitucional, tanto no regime próprio quanto no regime geral, do reajustamento para garantir o valor real dos benefícios. Está lá no artigo 40, parágrafo 8º. Acabou a paridade desde a emenda constitucional 41 de 2003, mas o Constituinte colocou lá, assim como existe no regime geral, a preservação do valor real dos benefícios, ou seja, a preservação do poder de compra, a reposição das perdas inflacionárias, ou seja, é uma garantia constitucional para a manutenção do poder de compra dos benefícios. Vai ser retirada essa garantia, essa preservação do valor real. E vai estar lá pelo Constituinte, né, para os administradores públicos, apenas que tem que reajustar os benefícios. Então, se nós tivermos 10% de perdas inflacionárias e o governo conceder ali um reajuste de 10%, de 1%, pronto, ele cumpriu a lei. Entendeu? Então, a garantia constitucional da preservação do valor real dos benefícios vai ser retirada do texto constitucional e dos regimes previdenciários. Então, assim, nós temos essa possibilidade. Outro detalhe, hoje nós temos a aposentadoria compulsória aos 75 anos, vai acabar. Lei complementar vai definir como vai ser a aposentadoria compulsória. Entendeu? Lei complementar. Então, pode mudar facilmente essa idade. Outro detalhe, a lei complementar, como estratégia para regulamentar o sistema previdenciário, geral ou próprio, também é perigoso demais. Por quê? Porque uma emenda constitucional tem um quórum de qualidade, né? Um quórum maior para a sua aprovação, enquanto lei complementar tem quórum menor. E o objetivo é que essas regras aqui apresentadas, né, sejam apenas regras de transição, porque o próprio texto da emenda apresenta o seguinte, olha, isso aqui, até que lei complementar defina algo diferente. É isso. Isso aqui é a regra geral para os servidores. Tem regra de transição? Sim, aqueles que estão apenas há 2 anos de se aposentar. Só. Todas aquelas outras regras de transição que existem até hoje vão acabar. Vão acabar. É muito cruel com os servidores. Então, o que nós temos para a fixação dos proventos? Regra geral, 60% da média, mais 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição, limitado pelo teto do regime geral. Ok? Em caso de acidente de trabalho, doença profissional, doenças contagiosas, né? Vai ser 100% da média, a chamada aposentadoria integral. A integralidade sofre nova mudança no seu conceito. Porque antes de 98, integralidade era certeza de quê? De olhar o último contra-cheque e tá ali. De 98 para cá, a integralidade passa a ser máximo da média aritmética simples de 80% do período contributivo, considerando as maiores bases de contribuição, isso a partir de julho, que é a data do Plano Real, de 1994, né? E aí, isso muda, vai ser de julho, a partir de julho de 94, para evitar aquele monte de conversão de moedas, né? Do RV, cruzado novo. Então, é a partir de julho de 94 que vão ser considerados os valores, mas é 100% da média. Então, se de julho de 94 para cá, alguém teve uma contribuição mínima, vai fazer cair e muito o valor do seu benefício, ok? Detalhe da idade mínima, né? As idades mínimas, elas serão ajustadas. Sempre que houver o quê? Um aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira. E aí, vamos ficar, quando estivermos ali achando que vou completar o requisito idade. Aí muda a expectativa brasileira, de vida da população brasileira, pula à frente e aí a gente fica correndo atrás da aposentadoria sem conseguir se aposentar. Equilíbrio atuarial estabelece alíquotas de contribuição previdenciárias progressivas ou escalonadas.
para inativos e pensionistas, circunstância em que a contribuição incidirá sobre o valor dos proventos que supere ao teto. Os pensionistas e os aposentados, eles, desde 2003, com a emenda constitucional 41, contribuem sobre a parcela excedente ao teto, né? Ok? Parcela excedente ao teto do regime geral, que hoje é 5.840 aproximadamente. E nos estados, a alíquota de contribuição não pode ser inferior à contribuição dos servidores da União. Pode ser maior, mas não pode ser menor que os servidores federais. Como eu já expliquei, a regra do cálculo do benefício, ela piora demais para todos, não só para os servidores, mas como para os trabalhadores. Eu achei assim uma regra muito cruel, muito complicado para todos os trabalhadores, servidores ou não. E aí, olha só o que os servidores têm a mais. Uma contribuição previdenciária extraordinária para os servidores, em caso de déficit. Poderá ser cobrado contribuição previdenciária dos servidores públicos por prazo determinado. E pode chegar a 22%. É isso. É demais para o servidor, né? Ainda tem mais. Excepcionalmente, o ente da federação poderá ser autorizado, de acordo com a lei complementar, a ampliar, presta atenção, as bases de contribuições extraordinárias dos aposentados e pensionistas. Como aposentado e pensionista, ele paga, né, a sua contribuição previdenciária sobre o que excede ao teto do regime geral, certo? Ali é uma base em tempos regulares. Mas em situação de déficit previdenciário, o que vai acontecer? Olha, a base de cálculo da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas pode ser o quê? O que supere um salário mínimo. Então percebam como isso onera demais o servidor. Então, além de pagar a alíquota maior, certo? Tudo bem, com a alíquota progressiva, quem paga mais, recebe mais, paga mais, recebe menos, paga menos. Mas cobra-se do servidor um valor, um percentual maior e ainda com essa possibilidade de contribuição extraordinária em caso de déficit atuarial. Tá, e qual é o motivo do déficit? É assim, não é? Tá em déficit o servidor que banque? E ainda reforçando, essas regras aqui, apresentadas, né, aqui pelo governo, elas terão natureza jurídica de regra de transição, apesar de estar no artigo 40. Por quê? Porque lei complementar definirá o regime previdenciário. E o ideal é que, segundo o governo, é que a proposta seja de plano de capitalização. É assim que acontece para o servidor, ok? Desse jeito. E tem mais um detalhe. Regimes de previdência complementar vão continuar existindo, principalmente para os servidores. Esse regime de previdência complementar já existem desde 2012, ok? Desde 2012, no âmbito federal, 2013 em alguns entes federativos. Não são todos os entes federativos, tá? Mas alguns entes federativos já instituíram o regime de previdência complementar, como o Estado do Rio de Janeiro e o Federal. Essa previdência complementar, né, para esses servidores que ingressaram após a instituição do regime complementar, quer dizer o seguinte, vamos lá. Servidor que ingressou após a instituição do regime complementar no seu ente federativo. Esse servidor fica limitado ao teto do regime geral. Certo? Ao teto do regime geral. E aí o servidor que quer receber mais de 5.840 na sua aposentadoria, ele vai lá aderir ao regime complementar, que hoje tem lá como entidade gestora uma entidade pública. Só que no texto constitucional vai ser inserida a possibilidade de ser entidade privada por meio de licitação. Então, essa grande fatia de clientes estão sendo enviadas, né, ansiadas aí pela previdência privada, que serão contratadas por meio de licitação. Então, assim, os servidores públicos, eles vêm aí ao longo dos anos, nós servidores públicos,
pagando um preço alto, né, e pela má gestão do regime previdenciário. E, de novo, o preço será muito alto. Reforma da Previdência? Tá, precisamos de uma reforma, mas com termos justos, adequados a todos os brasileiros, não só aos servidores. Sejam adequados a todos. Eu venho contribuir, eu venho trazer os esclarecimentos e, se você entender o pertinente, pode compartilhar.